Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre configurações de PC, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre configurações de computador para rodar tanto o V-Ray quanto o Lumion numa velocidade legal, para fazer um render um pouco mais rápido, né? Então, lembrando aqui que eu vou fazer as configurações que são mais potentes. E para rodar o Lumion V-Ray mesmo, eu vou já passar as configurações mínimas mesmo, né? Então, por exemplo, para rodar os programas, você poderia pelo menos ter um i5 com 8 GB de RAM e uma placa de vídeo de 2 GB, né? Essas são as configurações mínimas que você precisa ter para rodar esses dois programas, né? E para rodar as configurações de um computador mais potente, eu vou começar a passar aqui mesmo, né? Então, esse post aqui que eu tinha colocado no Facebook já faz um tempo, né? Então, eu vou utilizar ele de novo para poder explicar como funciona cada peça do computador e como que você pode montar seu PC com uma configuração legal para rodar numa velocidade bem rápida aí, né? Então, aqui, a primeira coisa que você tem que saber é sobre o processador. Então, o processador, na verdade, ele é mais útil no V-Ray, porque para renderizar, o V-Ray utiliza o processador e a memória RAM. Então, para ele tiver uma velocidade de render maior, você vai ter que focar nessa peça primeiro, né? Então, por exemplo, um i7 de desktop, ele tem 8 trends, né? 8 trends seria aqueles quadradinhos que aparecem no render. Então, mais ou menos, um i7 tem 4 núcleos com 8 trends. Ele vai fazer 8 quadradinhos de render lá, né? Já tem os processadores mais novos também da AMD, que é o Ryzen, né? Tem o 1700 e o 1800X, que já era do ano passado. Agora já tem o 2700. Ele tem 8 núcleos e 16 trends, né? Então, ele vai fazer 16 quadradinhos de render. Então, aqueles quadradinhos que renderizam a imagem são cada trend dentro do processador. E uma coisa que você tem que tomar cuidado é sobre os processadores de notebook, né? Então, por exemplo, um i7 desktop é muito mais potente do que um i7 de notebook comum. Então, para você ter um i7 de alto desempenho em notebook, tem que ser um i7 gamer, né? Então, quando você vai ver no código do processador, você vai ver que tem um símbolo HQ ou H no final, que são os processadores de i7 de alto desempenho. Se tem um código no final U, então quer dizer que aquele i7 é uma configuração de um processador mais fraco, focado em economia de energia. Então ele não vai funcionar, ele vai fazer só 4 quadradinhos mesmo lá. Então ele vai renderizar muito mais devagar do que um i7 de desktop, né? E esse símbolo HQ é só em notebook mesmo, né? Em desktop ele não vai ter esses símbolos aí, né? O HQ ou o H. Então, os i7s assim, que renderiza mais rápido mesmo, vai ser esses aqui esse i7 7700, 7700K, e também tem o da oitava geração, que vai ter um 8 aqui na frente, né? Então, são os i7s aí com um custo legal, que vai renderizar bem rápido também, né? Com 8 trains. E tem o da AMD, que tem esse 1700, 1700X, o 1800X, e tem o Ryzen 2700, né? Eles aí estão tudo com 16 trends, renderiza bem rápido também, né? Então, para focar na velocidade de render, hoje em dia o AMD é mais rápido aqui que o Intel, né? Então, vai do seu gosto. Se você gosta mais de Intel, compre i7, mas se você prefere o AMD, vai aqui no Ryzen mesmo, que eles são mais rápidos, né? Então, o próximo peça que você precisa saber é sobre memória RAM. A parte de memória RAM, ele não ajuda na velocidade do render, né? Mas ele carrega tudo que tem na sua cena lá dentro, né? Então, por exemplo, se você tiver uma cena muito pesada, como por exemplo, tem muita coisa na sua cena, ou tem proxy, muita textura que vai dar volume, uma coisa assim, ele carrega na memória RAM, e se estiver faltando, ele dá trava, e não consegue fazer a cena. Então, isso é bem importante. Então, o mínimo que você precisa ter é um 8 GB de RAM para poder rodar assim, mais ou menos tranquilo. E o ideal, eu diria que teria que começar com 16 a 32, né? No caso, eu uso 16 GB de RAM e para mim é o suficiente. E o próximo aqui seria a placa de vídeo, né? Então, a placa de vídeo é mais para você rodar a parte de modelagem, né? Isso até o V-Ray 3.4. A partir do 3.6, o V-Ray também utiliza a placa de vídeo para renderizar, para ajudar um pouquinho mais rápido. Então, dependendo da qual versão do V-Ray você está utilizando, também vai ser útil. Então, a parte da placa de vídeo vai te ajudar a não travar na parte da modelagem,
você está modelando lá no SketchUp e tal. Quanto mais pesada for a cena, mais placa de vídeo vai precisar para manter aquela modelagem certinho, né? Para não ficar travando no delay. E quando você estiver utilizando o V-Ray 3.6, você também pode utilizar o render híbrido, que ele utiliza tanto o processador quanto a placa de vídeo junto para renderizar. E já no caso do Lumion, ele já usa só placa de vídeo praticamente, né? Então, para você rodar o Lumion, você vai precisar de uma placa de vídeo mais potente para poder fazer o render rápido dele, né? Tanto fazer a parte de imagem e animações, né? Então, quanto mais potente a sua placa de vídeo, melhor vai rodar no Lumion. Então, as configurações que você precisa ter para rodar tanto no Sketch, no Lumion, você precisa de uma placa de vídeo de 2 GB, né? 2 GB já é uma placa de vídeo mais antiga mesmo, né? Hoje em dia nem faz tanto as placas com 2, né? Então, que já é uma GTX 1960, 750 Ti, essas coisas são placas antigas com 2 GB mesmo só, né? Então, o que eu recomendaria mesmo é placa de vídeo com a partir de 4 GB, que seria por exemplo, uma GTX 1050 Ti, que seria com 4 GB, que seria o mais basicão, mas ele vai rodar numa qualidade legal já, tanto o V-Ray quanto o Lumion lá mesmo, né? Então, a parte depois dessa tem uma GTX 1060 de 6 GB, tem a de 3 GB também que não é muito boa, tem que ser a 6 GB. Tem a GTX 1070 de 8 GB, que é o que eu tenho. E tem a GTX 1080, 1080 Ti, que são mais potentes, mas são muito caras também, né? Então, o custo-benefício seria uma GTX 1050 Ti e uma 1060, mais ou menos, né? Lembrando, para V-Ray, tem que ser uma placa da NVIDIA com GTX. Placas de vídeo da AMD não funciona lá no render híbrido lá do V-Ray. E no Lumion pode ser qualquer marca que já roda, mas eu recomendo mesmo usar o da NVIDIA, porque não sabe se você vai utilizar os 2 programas lá mais pra frente depois. E agora eu vou falar um pouco sobre a placa-mãe, né? Então a placa-mãe é uma das peças mais importantes aí, porque é onde vai encaixar todas as peças, né? Então placa de vídeo, processador, memória RAM, tudo encaixa na placa-mãe. Então, o que você tem que tomar cuidado aí é a compatibilidade das peças, né? Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado se um processador i7 só vai encaixar na placa-mãe que aceita o i7 lá certinho, né? Uma placa que aceita i7 não aceita AMD, por exemplo. Então você tem que ver direitinho num código qual tipo de placa que ele vai aceitar e onde vai encaixar. Uma outra coisa importante também saber é os slots aqui da memória RAM, né? Então, por exemplo, aqui tem 4 slots, 4 buraquinhos, né? Para encaixar as memória RAM. Então, com 2 eu não acho muito bom, porque você vai encaixar 2 peças de memória RAM. E às vezes você tem só 2 memórias RAM de 4 GB, aí tem 8. Você vai querer colocar mais 8, aí você não consegue porque não tem mais espaço. Então, por exemplo, aqui tem 4 slots nesse aqui. Por exemplo, ele aceitaria que, de repente, cada um coloca 16, poderia colocar até 64 GB de memória RAM. Então, tem que dar uma olhadinha nisso, na quantidade de slot de memória RAM para poder encaixar mais memória nele, né? E a placa de vídeo vai ter que encaixar também, qualquer um aceita praticamente, que seria encaixe DDR5, que todas as placas de vídeo hoje tem, e vai encaixar certinho também. Aí, outra coisa também, na memória RAM também tem que ver o tipo de encaixe que ele vai ter. Vai ter memória RAM mais antiga, que é DDR3, que vai encaixar nessas buraquinhos. E também tem memória RAM DDR4, que também tem que ser compatível com a placa-mãe. Então essas coisas tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes acontece de você comprar uma placa-mãe que não é compatível com as peças que você já tem, né? Então, uma coisa tem que ficar esperto. E outra peça importante também é a fonte, né? A fonte seria o que vai dar energia aí pro seu computador. Muita gente compra fonte muito fraca ou de marca ruim e tal, e pode queimar o PC, né? Então, o que eu digo, o mínimo que você precisa ter é uma fonte de 500 watts aí, né? Tipo uma GTX 1050 Ti, 1060 tá bom. Se você tiver uma 1070, uma 1080, acho que tem que ter pelo menos uma 750 para rodar tranquilo, para não ter nenhum problema de energia e queimar o computador, né? Então é bem importante ter uma fonte bem legal. E agora que já falei sobre especificações tudo certinho, eu vou fazer algumas recomendações de sites onde você pode comprar esses computadores, essas peças, né? Então, primeiro, eu vou recomendar aqui o site da Pichau, que é o site, acho que tem uns preços bem legais, já vende PC montado, né? Então eu vou vir aqui em computador gamer, né? Pichau Gamer. Já tem alguns computadores aqui, né? Então, aqui na aba do lado eu já consigo ver algumas categorias, né? Tem o i7 7700, né? Que seriam os computadores com esse processador. Então, aqui tem já os computadores com essas configurações, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é um i7 7700 com uma GTX 1080 de 8 GB,
8 GB de RAM, 1 TB de HD, 600 watts de fonte, né? Então ele está custando um valor de R$6.000, 6.077. Então é um preço um pouquinho mais alto por causa da placa de vídeo, né? 1080, que é a placa de vídeo mais cara. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é uma 1080 Ti. Então tá 7.000. Então já tem uma i7 com uma 1080 Ti. Então fica mais caro ainda, né? Então, para um custo-benefício mesmo, você vai aqui nos computadores com uma placa mais fraquinha, né? Então, por exemplo, ó, tem um i7 7700 com uma GTX 1060 de 6 GB e 8 GB de RAM, né? E 500 watts de fonte. Aí fica R$4.300 aqui, né? Então isso aqui, eu acho que já é um computador que já roda bem legal e já tem um custo bom também, né? Ó, então, 4.300 com 8 GB de RAM, né? 8 GB de RAM é pouco, né? Ó, tá escrito 8 GB de RAM DDR4. Então, você tem que vir aqui embaixo e adicionar aqui mais memória RAM, né? Ó, mais 8, ó, mais 16. Fica com 16 GB de RAM. Aí o valor fica, ó, 4.800, né? Então, esse seria um preço que eu acho razoável, bom para ter um PC. Um PC que vai durar pelo menos 5, 6 anos para rodar os programas aí, né? Então, é um i7 com uma placa de vídeo GTX 1060 bem potente, com 16 GB de RAM, porque eu já adicionei, 500 watts e 1 TB de HD, né? Então, é um custo-benefício bem legal. E se você quiser um computador mais potente, aí você vai colocando, por exemplo, trocando para uma GTX 1080, 1070, que é mais caro, mas vai pagar mais caro também, né? Então, outro exemplo aqui, ó, eu vou tirar aqui o i7 e eu vou colocar no Ryzen 2700, que é aqui, ó, o Ryzen 7 2700, que seria o dessa geração que tem agora, né? Então, aqui, deixa eu ver qual o valor que ele vai ter. Ó, esse aqui é um Ryzen 7 com uma placa de vídeo da Radeon, que é a placa da AMD, que eu não recomendaria. A placa de vídeo pega da GTX mesmo, né? Ó, por exemplo, esse aqui, ó. É um computador Ryzen com o 2700, né? Que tem aqueles 16 threads, né? Uma GTX 1060, 8 GB de RAM e 1 TB de HD aqui também, né? Ó, 1 TB de HD. Aí vou colocar mais 16 GB. Coloca 16 GB de RAM. Aí o valor à vista ficaria R$5.000, né? Então esse aqui é um computador com a configuração bem legal, custo-benefício bem bom também. E também tá com o Ryzen 7 2700, né? Se hoje fosse comprar um computador, eu compraria esse com Ryzen 2700, né? A placa de vídeo eu continuaria com a minha mesmo, né? Uma 1070 que eu tenho, que é mais potente que essa, né? Então, hoje mesmo, se você renderizar com Overlay, compra o Ryzen 7 2700, que vale a pena. E a placa de vídeo do GTX 1060 vai rodar o Lumion com folga também. Então, é uma configuração bem legal. Então, vai do seu gosto. Você vê a AMD ou a Intel, ver qual que você acha melhor. Você consegue comprar um computador aí bom, que vai durar pelo menos 5, 6 anos com folga aí, né? Então agora, vou falar um pouco também sobre onde pegar peças, né? Nesse site aqui eu mostrei mais sobre computadores prontos mesmo, né? Então, peça, eu compro mais aqui no site da Kabum mesmo, né? Que é o site aí que tem com preços legais também e tem praticamente tudo que você precisa aí, né? Então, para me dar um exemplo, eu vou começar a montar o PC aqui a partir de peça separada mesmo, para todo mundo entender como que funciona. Então, vamos começar aqui pelo processador, colocar o Ryzen. Ó, já tem os processadores da Ryzen aqui, da AMD. Tem aqui, ó, Ryzen 7 1800X, que já são aqueles processadores mais rápidos, né? Tem outros Ryzen também, tem o Ryzen 3, Ryzen 5, não presta. Sempre vai no Ryzen 7, que são os mais rápidos aqui, né? Então, por exemplo, ó, tem o Ryzen 7 2700, ó, é R$1.500 à vista. Aí tem o Ryzen 7 2700 sem CUX, tá 2.400. Aí, por exemplo, ó, tem o 1800 também, que é muito rápido também. Vou colocar esse aqui, por exemplo, né? Ó, vou dar um clique. E uma coisa que tem que aprender aqui, ó. AMD Ryzen 1800X é o nome do processador. Octa-core quer dizer que tem 8 núcleos, mas ele tem 16 threads, né? Então ele tem 16 quadradinhos na hora de renderizar. Aqui é a velocidade dele e tal. E esse AM4 é o socket dele, né? O socket seria o formato dele de encaixar na placa-mãe. Então, eu tenho que gravar esse número aqui, né? Ó, AM4. Então, eu vou botar aqui no carrinho de compra, ó, só para simular. Tá ok. E vou colocar agora a placa-mãe.
Ó, placa-mãe e o formato do socket, que é o AM4 que eu peguei lá no processador, né, ó. Então, vai aparecer um monte de placa-mãe aqui que aceita o encaixe do Ryzen 7 que tem o socket AM4. Se você pegar um i7, por exemplo, o socket vai ser diferente. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar esse aqui, esse primeiro. Então, é uma placa-mãe que ele aceita o processador do Ryzen 7 e ele é um micro ATX. Esse MATX é o tamanho dele. Micro ATX quer dizer que a placa-mãe é um pouquinho menor e a ATX é a placa-mãe um pouquinho maior. Isso é importante saber na hora de você comprar o tamanho do gabinete. Se você comprar um gabinete que cabe só micro ATX e você comprar uma placa-mãe ATX, ele não encaixa. Porque o gabinete é pequeno e a placa-mãe é grande e não encaixa. Então, tem que prestar atenção nisso aí também. Outra coisa que é importante saber também, ó, 2 DDR4 para memória RAM. Isso quer dizer o quê? Que ele só tem 2 entradas para encaixar a memória RAM. Se você quiser colocar 4 peças de memória RAM, ele encaixa. Então já não serve para você colocar. Então eu não recomendaria essa placa aqui porque só tem 2 slots para memória RAM. Então eu voltaria aqui, ó. Ó, pegaria esse aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, placa-mãe, a M4 para encaixar o processador, micro ATX é o tamanho, então para uma placa-mãe menor. Deixa eu olhar aqui embaixo, quantos slots de memória RAM ele vai aceitar, ó. Ó, aqui, ó, ele aceita 4 slots para memória RAM e suporta 64 GB. E o tipo de placa de memória RAM que ele vai encaixar é a DDR4. Tem que ficar esperto nisso aí também. Então, isso aqui já serviria. Então, por exemplo, vou comprar aqui também, colocar aqui. E já tem o processador e a placa-mãe. Agora eu vou colocar memória. Então, memória RAM. Ó, memória RAM de... Ó, pode ser 8 GB aqui. Ó, 8 GB. Tem que ser DDR4, né? Para poder encaixar na placa-mãe que aceita DDR4 também. Então, dá uma olhada aqui embaixo aqui. Vamos ver aqui embaixo qual o tipo aqui, ó. DDR4, ó lá. Então, é uma placa... É uma memória RAM de 8 GB DDR4. Então, eu vou colocar aqui, ó. Comprar. Encaixa aqui. Ó, vou colocar no carrinho aqui para poder ver o que tem até agora. Entre aqui, espera carregar. E aqui embaixo, ó, vou colocar 2. E vou colocar atualizar. Então, já tem o processador, a placa-mãe e 2 peças de memória RAM de 8 GB para dar 16 GB, né? Agora tá faltando aqui a placa de vídeo. A placa de vídeo pode ser... Ó, a placa de vídeo... Vamos ver. Placa de vídeo... Ó, por exemplo, ó, tem uma placa de vídeo GTX 1050 Ti. Que seria aquela de 4 GB, que é o mínimo aí que eu recomendaria para rodar numa qualidade legal. Então, ele já vai encaixar em qualquer uma, DDR5, né? Então, DDR5 é o tipo de encaixe da placa-mãe, então vai encaixar. Então, bota para comprar aqui também. E tem que colocar o HD. HD pode ser qualquer um, que é um HD de 1 TB. O da Seagate é bom. Bota para comprar também. E fonte. Fonte colocaria de 500 aí, né? Uma GTX 1050, se for de 500 já tá bom. A Corsair é uma marca boa. Esse EVGA também é bom. Vou colocar da Corsair. Então vou aqui no carrinho, vamos ver o que tá faltando. Espera carregar aqui, né? Para poder dar uma olhada para ver o que tem. Ó, por enquanto tem processador, placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, HD, fonte. Então precisa colocar o gabinete, né? Ó, gabinete. Ó, vamos dar uma olhada no gabinete. O gabinete tem que ser aquilo que eu falei. O tamanho do gabinete é micro ATX por causa do tamanho da placa-mãe, né? Então, por exemplo, já que é micro ATX, então pode ser qualquer um porque vai encaixar. Então, por exemplo, esse gabinete aqui é um ATX, é um gabinete maior. Então, caso a placa-mãe fosse uma placa ATX, você teria que comprar um gabinete ATX. Mas já que é um micro ATX, pode ser qualquer um porque ele já vai ser menor, então qualquer um vai aceitar. Então, vou pegar qualquer um, pode ser até esse aqui, deixa eu ver se ele vai encaixar certinho, né? Ó.
mostrar onde fica o tamanho dele, né? Então, ó, a tamanho compatível com placa-mãe ATX e micro ATX. Então quer dizer que qualquer placa-mãe vai encaixar nele certinho. Eu vou lá comprar também. Voltar aqui pro carrinho. Esperar carregar, né? E tá aí, né, ó. Então as peças estão aí, né? E com isso aí você consegue montar um PC aí completo, né? Então, por exemplo, aqui deu 4.100 à vista, né? Aqui acabou sendo mais barato que o da Pichau lá, por causa que eu peguei peças mais baratas também, né? Que nem o 1800X mais barato e a placa de vídeo também é mais baratinha também, né? Se fosse comprar um computador completo, meio que sair elas por elas mesmo, né? Meio que mesmo preço. Mas aqui na Pichau é interessante porque você consegue comprar uma peça separada lá e dar um upgrade no seu computador, né? Às vezes você tem um i7 com 16 GB de RAM e tem uma placa de vídeo ruim, né? Então vai lá, só compra a placa de vídeo e já troca e já funciona lá, né? Aí você quer trocar lá só o processador, aí você teria que ver o processador e a placa-mãe para ver se encaixa lá certinho e fazer o upgrade, né? Então o computador tem essa vantagem também, né? De você, às vezes, você comprar um computador hoje, que é bom, daqui 6 anos ele não é tão bom assim, né? Você não precisa comprar outro computador. É só trocar as peças principais aí que você acha interessante para melhorar o computador aí mesmo, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre notebooks, né? Então, notebook deixei separado alguns. Então, por exemplo, aqui, ó, notebook que eu falei que é o notebook gamer, né? Então, se você for comprar um notebook, tem que ser notebook gamer de alto desempenho. Notebook eu só recomendo para pessoas que precisam levar o computador de um lado para o outro, né? Se você não precisa levar ter essa mobilidade, levar o equipamento de um lado para o outro, não compre notebook, porque o notebook é mais caro e ele é mais fraco que o desktop. Então, se você não precisa levar um lado para o outro, compra PC de mesa mesmo, que é muito melhor. E notebook, tem que comprar notebook gamer com Windows. Não compra Mac, porque Mac não presta, não serve para render. Tem que ser um PC com Windows mesmo, né? Então, por exemplo, esse notebook gamer aqui da Acer tem um i7, ó, HQ, aquele código que eu falei, tem que ter esse código HQ ou H, tem 16 GB de RAM e tem uma placa de vídeo GTX 1050 Ti, né? Então, já vem com teclado, monitor, tô certinho, Windows, né? E aqui eu posso ver algumas especificações, né? Deixa eu dar uma olhada para ver onde tá. Ó, vamos ver. Deixa eu descer aqui lá embaixo, deve estar aqui embaixo. Ó, aqui, ó, processador i7 7700, que seria da 7ª geração, e esse HQ, que seria de alta performance para notebook. 16 GB de RAM, 1 TB de HD, tem 15 polegadas, Full HD, Windows 10 e tal, e tem a GTX 1050 Ti de 4 GB, seria a placa de vídeo aí que não é uma das mais potentes, mas ele vai rodar bem os programas, né? Então, o preço dele tá razoável, R$4.200, tá ok, né? Então, outro notebook aqui, por exemplo, também, ó, por exemplo, outra marca, é da Dell, praticamente as mesmas configurações. É um i7 com uma GTX 1050 Ti, só que tem 8 GB de RAM só, né? Então, teria que colocar mais memória para ficar um pouquinho melhor. Então, ele tá 4.184 aqui, ó, tá ok também. Então, uma coisa importante também de saber é que notebook não vai aceitar você fazer o upgrade, né? Então, por exemplo, se você quiser trocar processador, você não vai conseguir mais também. Trocar placa de vídeo também não. A única coisa que você pode fazer a notebook assim é mais colocar mais memória RAM, só isso. De resto, é tudo soldado na máquina e você não consegue trocar. Então, a gente vai ficar para manutenção ou querer trocar peça, é mais difícil mesmo, né? Então, lá no desktop você quebrou alguma coisa, você só troca e já tá funcionando normal. No notebook, queimou alguma coisa, você vai ter que mandar para assistência, pode ser queimar tudo de uma vez, né? Então é um pouco mais complicado. Então, mas, se você precisa de mobilidade, tem algumas opções aqui, né? Então, por exemplo, um outro que tem aqui também, ó. Aqui já é um pouquinho mais caro, porque tem uma placa de vídeo mais potente, né? Ó. É o Acer com um i7 de 16 GB de RAM, uma GTX 1060, né? Ó. Então, tá R$5.700, né? Também é um i7 de alto desempenho, né? Ó. Vamos ver. Aqui não tá escrito, mas sendo notebook gamer, eu já sei que vai ser um i7 HQ, né? Então, GTX 1060 de 6 GB. Aqui, ó, i7 HQ, o HQzinho aqui no final. Windows 10, tem Full HD e tal, a placa GTX 1060.
e custa nesse valor aí de 5.700, né? Sendo que lá na Pichau, lá que a gente tinha visto com Ryzen e tal, fica com 5.000, né? Então tem um pouquinho de diferença de valor. E aqui também tem outro site que é o da Avel. A Avel também tem bastante notebook. Então vou colocar aqui, por exemplo, tem notebook i7 HQ com 15 polegadas, tal, uma GTX 1070, 8 GB, já dá R$8.000, muito caro já, né? Então, tem uma com 1050 Ti, que é um preço mais razoável, que tem um i7 de 8ª geração já, o i7 8750H. Também de alta performance, 5.999. Então, notebook gamer acaba saindo um pouco mais caro, mas depende da sua mobilidade aí que você vai precisar dele ou não, né? Então, o que você precisa saber é isso mesmo, né? Então, com as configurações de PC dessa aulinha, você já consegue montar um computador legal para o render, né? Então, com isso aqui eu já fecho esse vídeo e até uma próxima aula.